Saudações, gente bonita. Mata Atlântica de Ouro Preto, estado de Minas Gerais. São 6 horas e 30 minutos. Faz 16 graus. Choveu a noite inteira, mas faz cerca de... desde que amanheceu, que parou de chover. A estrada, como era de... está em condições lastimáveis, né? Muita chuva, muita chuva. Mas não é sobre isso que nós vamos falar. Nós tivemos um começo de ano muito agitado, então há muita coisa que a gente precisa comentar. Nossa sorte, como choveu a noite inteira, os cachorros dormiram debaixo da casa. E lá permaneceram. Da maneira mais discreta possível, eu coloquei a comida deles num pátiozinho que tem perto da casa, mas não fiz barulho. Alimentei as galinhas. Eu espero que com isso a bolota não me veja e não desça, né? Não sei se dá para vocês ouvirem o barulho das abelhas, mas tem muita abelha aqui, santo Deus. Nossa Senhora, muita abelha. Mas vamos direto ao ponto que nos interessa, né? Eu creio que a primeira coisa que a gente tem que comentar é sobre se o Estado ilegítimo usou ou não uma nuke tática em Tartus. Vamos só atravessar a porteira e vamos comentar um pouco sobre isso. Eu particularmente tenho convicção de que não foi uma nuke tática. E gostaria de expor meus argumentos aqui. O primeiro deles é técnico. Uma nuke tática continua sendo uma nuke. Isso quer dizer que quando uma dessas explode, a temperatura do núcleo atinge 10 milhões de graus Celsius. E uma liberação enorme de energia com radioisótopos. Isso seria detectado por qualquer satélite. Aí, bom, argumenta-se que estão protegendo Israel. Ora, os países que podem detectar uma coisa dessa não são muitos. A França pode, os Estados Unidos podem, o Japão pode. Então vamos supor que esses 3 países de fato, né, possam proteger Israel. Mas a questão é que a Índia também pode, a China também pode e a Rússia igualmente. Então eu não vejo esses outros 3 fazendo questão de defender Israel, muito pelo contrário. Fala assim, ó, cara, Israel cometeu uma atrocidade, o inimaginável, algo que só os norte-americanos já fizeram. Então eu creio que havendo pelo menos 6 países com condições técnicas de detectar uma coisa dessa, na verdade, a meios indiretos, mas diretamente por satélite, esses 6, 3 deles não teriam motivo algum para camuflar o que Israel fez. Então, se ninguém deu grito, e até porque eles não precisariam agir diretamente, tipo, como quem não quer nada, qualquer um deles poderia vazar para o Irã o que aconteceu, certo? Ou para um país ainda mais neutro, né? Tipo África do Sul. E aí vaza os dados técnicos e fala, ó, explodiu. Alguém soltou uma bomba atômica na Síria. E foram os israelenses. Então, considerando o estado lamentável das relações públicas do Estado ilegítimo, né? Que, na verdade, parece que eles vão até investir 150 milhões de dólares para propaganda, para tentar reverter a imagem horrorosa que está se fazendo do Estado de Israel. Então, se eles estão cientes disso, que eles têm que enfiar dinheiro em blogueiro, mídia, jornal, para tentar lavar um pouco a cara, andar no mídia, isso aqui é uma jossa. Que eu sempre molho, isso aqui é muito molhado, que ainda mais que choveu a noite inteira. E pior, eu sujo. Então não interessa quanto a minha roupa esteja limpa.
ela vai chegar do outro lado disso aqui suja. É isso, senão atravessar essa lama aqui. Não tem muito que eu possa fazer, não. Vou chegar com as pernas molhadas e sujas do outro lado. Mas fazer o que, né? É assim. Pronto. Então vamos lá. Voltando ao caso. Então há países que não têm motivos para esconder uma coisa dessa se Israel fizesse. Falei, né? Há evidências muito sólidas de que o mesmo Estado ilegítimo, na época em cumplicidade com a Arábia Saudita, soltou nucleares táticas no Iêmen. Então por que na época ninguém falou nada? Porque as condições geopolíticas são outras, totalmente diferentes. Vamos pensar os 3 países que não têm hoje motivo para esconder o que Israel fez. A Índia, naquela época, e ainda hoje, é parceira econômica da Arábia Saudita. A China, mais ainda. E a Rússia estava terminando as negociações para trazer a Arábia Saudita para os BRICS. Traduzindo, nenhum dos 6 países com tecnologia para detectar esse tipo de coisa tinha interesse em denunciar Israel e principalmente a Arábia Saudita. Então as condições geopolíticas hoje são muito diferentes das de 2 anos atrás. Parece que passou um século, mas foram só 2 anos. Mudou tudo, tudo, 3 no máximo. Então houve mudanças enormes, houve mudanças muito grandes, que naquela época justificava que o trio protegesse nem tanto o Estado ilegítimo, mas a Arábia Saudita, que era parceira deles. E hoje esses motivos não existem, né? Então, eu creio que se houvesse a explosão de uma nuke, ela teria sido denunciada. A mídia indiana, gente, com todo respeito, desde quando mídia indiana é fonte ultra confiável de alguma coisa? É igual fazer, tipo, a Anitta, né? Que anunciou aos 4 ventos uma tentativa de envenenamento do Assad, baseado numa reportagem da mídia britânica. Chega a ser piada. O cara abre mão da própria credibilidade, na verdade ele já abriu faz tempo, para divulgar informação de mídia britânica. Fala sério, a indiana não é tão melhor assim. Pelo menos não os jornais sensacionalistas em inglês. Graças ao camarada Alexandre, eu recebo muita mídia indiana. Mas algumas de fato são boas. Outras não, sensacionalismo barato. Certo? Então a fonte não é muito confiável, não. Mas vamos a outro ponto, que é o sentido tático. Qual que é o sentido tático do Estado ilegítimo soltar uma bomba atômica? É uma nuke tática que seja, em cima da Síria. Primeiro é um tiro no pé, porque indiretamente estaria autorizando a Rússia a fazer a mesma coisa. E diferente, tem uma diferença enorme entre Israel e Rússia, que eu vou explicar para vocês rapidinho. Se Israel soltou, se tiver soltado, que nós não acreditamos, teria soltado uma nuke tática a partir de bomba. Nós já explicamos que Israel não tem artilharia decente. Então, esses ataques são de aviação. Só que a Federação Russa tem milhares de mísseis hipersônicos táticos. Então, a Federação Russa poderia fazer a mesma coisa que Israel, só que usando mísseis hipersônicos e táticos. Aí, gente, o efeito seria muito mais devastador do que soltar uma bomba de um avião. Então eu não creio que os patrões de Israel estariam ansiosos em
abrir a possibilidade de se usar nuques táticas. Porque as que eles têm são soltas de bomba, então depende de avião, que pode ser facilmente derrubado por um R-37 da vida. Enquanto a que a própria federação tem seria lançada com mísseis hipersônicos táticos, contra as quais não há defesa possível, não há nem sequer aviso. Surgiu outra noticinha, né, nas redes, teve um auê. Telegram é bom, mas ele tá cheio dessas coisas, você tem que saber filtrar. Parece que lançaram alguns Oreshnik a partir da Rússia e vão acertar alvos na Ucrânia. Gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês. O hipersônico tático, ele não dá bandeira. Não tem como você ser avisado. É simplesmente, você só vai ser avisado quando ele bater da sua testa. Antes disso, não. Sabe, ele não é um convencional. Não dá para você detectar nem o lançamento, nem a trajetória. Só dá para detectar o impacto, por razões óbvias. Mas o lançamento e a trajetória, não. Certo? Diferente, aí entra outro ponto. Outro ponto. A questão da aviação israelense. Vamos supor que Israel lançasse um artefato nuclear, uma nuke tática sobre a Síria. Como ela não tem artilharia, ela teria que fazer isso a partir da aviação. E já houve um precedente, que ela tentou lançar um artefato nuclear, no caso aparentemente uma bomba de nêutrons, a partir de um avião, um F-35 no caso. E os russos derrubaram esse avião assim que ele entrou no espaço aéreo jordaniano. Por que isso aconteceu? Aí a física serve como argumento para mim. Por quê? Porque uma nuke tática, como nós já explicamos, continua sendo uma nuke. Então ela vai liberar isótopos específicos. E eu vou dizer uma coisa para vocês. No estado atual dos satélites de última geração, tanto do lado da humanidade quanto do lado do Ocidente, você detecta o calor produzido por uma rocha à noite, enterrada a 10 metros de profundidade. A radiação liberada por uma rocha, radiação infravermelha, liberada por uma rocha durante a noite a 10 metros de profundidade, é uma coisa que chega a ser difícil de explicar, o tanto que ela é pequena. E mesmo assim os satélites a 900 km de distância, de altura, detectam. Vocês acham que não detectaria a radiação gama de uma nuke muito mais forte, muito mais poderosa? Claro que detectaria. Foi assim que os russos descobriram o avião israelense e derrubaram. Certo? Perceberam que ele estava carregando um artefato, pregaram o R-37M nele e pronto, caiu. Vida que segue. Então, se Israel tentasse fazer o que já tentou fazer, vocês podem ter certeza que o avião cairia, acho que ainda em cima da Galileia. Porque a Rússia continua tendo as bases de Tartus e Rimeini. Inclusive Tartus foi o local atingido. Então, gente, vocês podem ter certeza absoluta que a Rússia jamais deixaria um avião chegar em cima de Tartus, perto de Tartus, com artefato nuclear, considerando que ela tem uma base lá. Não iria acontecer. Entende? Não iria mesmo. Nesse sentido, só para concluir, ainda resta o que nós falamos, a questão tática. Né? Só para concluir. Nós falamos que não faz sentido para o Ocidente abrir um precedente que permitisse a Rússia usar ela também, ela mesma, as mesmas armas que o Ocidente. Ô, gente, chuva agora não. Nossa senhora, nem sei se vai dar pra vestir minha capa de chuva. Nossa, claro que não. Vamos seguir. Então não faz sentido. O que Israel ganha em comparação com o que Israel e os patrocinadores de Israel perdem? Ele ganharia o quê? Ela assustaria o Irã? Assustaria o Iêmen?
Quando ela usou núcleos táticos em cima do Iêmen, ela assustou os Houthis? Não. Assustou os iranianos? Não. Então por que assustaria agora que os Houthis e o Irã têm armas que eles não tinham na época? No caso, mísseis hipersônicos táticos. Palestina 2 e o Shahed. Por que agora que o Iêmen e o Irã têm como retribuir com muito mais poder de fogo, muito mais precisão, por que agora compensa para Israel? Se eles não conseguiram assustar iranianos e iemenitas, quando esses não tinham como retribuir, agora que eles têm, por que eles se assustariam? Então, qual que é a função tática? Mostra, ó, nós temos núcleos táticas. Certamente eles não vão querer que o Paquistão mostre o que ele tem, né? Nossa, ver um carro aqui é raro. Na verdade, faz o que? Uns 2 meses que eu não vejo um carro nesse ponto em que eu estou. Como não tem nenhuma propriedade lá para cima, certamente eu estou indo para Santa Luzia, usando a estrada de terra, o que é uau, né? Enfim. Bom, nesse sentido, por não fazer sentido tático, não fazer sentido estratégico, não fazer sentido tecnológico, eu creio honestamente que a explosão enorme que houve em Tartus foi realmente como alegado. Foi uma bomba forte, poderosa, que acertou um depósito de munição. Então a enorme explosão nem foi a da bomba, foi da munição. Certo? Foi da munição. Dificilmente foi uma nuke tática. Ó. Cachorro levou. Então, no mesmo dia que eu vejo um carro indo, tô vendo um voltando. Não me deram carona, os putos. Tinha espaço. Que foda. Mas enfim. É muito improvável, mas muito improvável mesmo, que Israel tenha soltado uma nuke tática em cima da Síria. Certo? Ele não se atreveria. E olha que o Estado legítimo se atreve a muita coisa vergonhosa e desumana. Mas quem tem cu tem medo. Então não acredito honestamente que eles teriam feito isso. Ok? Vamos dar uma pausa para Dona Asma e continuar. Fazer outro vídeo. Até. Fiquem bem.